Então, segundo, vou dar uma olhadinha aqui, a gente tinha deixado umas tarefas de simetria global e local, não é isso? Tá certo. Só para... Então, vamos voltar aqui ao que a gente estava fazendo. Então, nós temos já começado a entender o seguinte: nós fizemos a passagem, né, das simetrias, vamos dizer assim, de uma simetria global e uma simetria local. A gente fez essa passagem. Significa, então, que os parâmetros da transformação, né, que são os parâmetros que caracterizam, né, o grupo de simetria, eles se mantêm os mesmos, mas agora passam a ter uma dependência espaço-temporal. Só para ficar mais clara a ideia, é o seguinte: quando a gente introduz, né, quando faz a simetria ficar local, vamos imaginar que a gente tem um espaço-tempo aqui. O nosso espaço-tempo está aqui, então isso aqui é um espaço-tempo. Então, quando a simetria é global, isso significa que nós fazemos a mesma transformação em todos os pontos. O que é o campo? Né? O campo é um espaço, né? É um espaço que é uma representação, no caso nosso do grupo SO3, em cada ponto do espaço. Então, eu tenho um campo vetorial, por exemplo. Então, isso significa que nesse ponto do espaço-tempo, eu tenho um espaço auxiliar, que é onde eu tenho o espaço dos meus campos vetoriais. Meus vetores estão aqui. Se nesse ponto aqui eu tiver um campo espinorial, significa que nesse ponto aqui eu estou colocando as componentes, eu tenho um espaço interno, né, que são os espinores definidos nesse ponto do espaço-tempo. Aqui eu tenho os vetores definidos nesse ponto do espaço-tempo. Então isso significa que quando a gente tem uma simetria local, quando a gente tem uma simetria global, a transformação de simetria é feita a mesma, independentemente do ponto do espaço-tempo. Se eu fizer, por exemplo, fizer uma rotação, né, nos espinores, né, eu vou fazer uma rotação que vai ser I, vamos dizer assim, ômega A, sigma A sobre 2, que é a mesma para todos os espinores, independentemente do espaço-tempo onde eles estão definidos. Essa transformação é a mesma independentemente de Tx. O campo depende de Tx, mas em todos os Tx a transformação é a mesma. Se agora nós fazemos uma transformação local, isso significa que em cada ponto do espaço-tempo eu tenho o mesmo grupo, eu reproduzo o mesmo grupo de simetria, mas a transformação que eu vou fazer aqui, quer dizer, se eu fizer aqui, se aqui eu fizer uma rotação, né, desse eixo assim, no espaço dos campos aqui, eu vou fazer uma rotação diferente, eu posso fazer uma rotação assim. Então, significa que em cada ponto do espaço, a minha transformação interna é diferente. Eu teria agora, né, a gente já falou um pouco isso na outra aula, estou só reafirmando. A gente teria agora uma transformação que vai depender também do ponto do espaço-tempo. E aí, em conexão com o trabalho de Ian e Mills, né, que eu falei com vocês, que aquele físico Mills, que foi o lançamento assim, oficial da teoria em termos de publicação, nesse trabalho de Ian e Mills, eles mostram então que, devido ao fato de nós fazermos transformações que são locais, eu preciso agora, então, quando eu comunicar, né, se eu faço uma rotação nesse ponto e eu quero ver qual é a relação entre a interação do campo desse ponto com o campo desse ponto, eu preciso introduzir um elemento extra, que são os campos de gauge, os campos de calibre, que vão fazer a mediação, quer dizer, eles vão comunicar como a rotação foi feita nesse ponto do espaço-tempo, como a rotação foi feita naquele outro ponto do espaço-tempo onde eu tenho os campos. Então, o fato da simetria ficar local, ela automaticamente introduz uma nova classe de campos, né? Introduz, vou colocar aqui, uma nova classe de campos, que são, então, os campos de gauge, que vão fazer, então, justamente a comunicação de como a transformação foi feita no ponto, com a maneira pela qual a transformação foi feita no outro ponto. Então, isso introduz essa nova classe de campos, e nós vimos que o procedimento nos diz que se introduz um campo de natureza escalar novo,
E esses campos aqui estão ligados, né, aos parâmetros da transformação. Então, nós temos aqui um conjunto de potenciais que há e um conjunto de campos vetoriais, né? Da mesma forma que a gente tem, a gente faz exatamente a mímica, né, no caso eletromagnético, quando eu tenho um único parâmetro, nós associamos, né, o campo àquele parâmetro. Aqui nós temos um conjunto maior de parâmetros e nós estamos associando os campos, né, a esses parâmetros. Então, a transformação de Gauge, vamos colocar assim, né? A transformação de Gauge aqui, que depende dos parâmetros agora, que depende da posição, né? Ela é uma transformação que vai ser colocada desse modo aqui. A gente coloca os geradores, né, que dependem agora de parâmetros, que dependem de X, e colocamos aqui os geradores associados àquela representação do grupo. Esses geradores aqui, eles vão ser de uma certa ordem, vão ser matrizes, por exemplo, né? N por N, vão ser matrizes N por N, são geradores do grupo de simetria na representação localiza um certo N-plate de campos. Então, por exemplo, vai depender do campo sobre o qual isso quer. Então, se essa transformação é ômega A estiver atuando em conjunto de campos, chamar assim, de campos por si, né? Eu tenho essas conjunto de campos por si, então isso aqui tem que ser lido, né? Isso aqui, né? Essa transformação aqui, né? É lida sob a forma matricial, é lida como, né, essa transformação. Se o componente I do N-plate, esse I vai de 1 até N, então é a dimensão da representação, se linha, né, de Tx, aqui não tem nem linha de linha, é o ERJ, essa matriz é RJ, que depende desses parâmetros atuando nas componentes do CJ, né, de Tx. Então aqui, a transformação ela vai acoplar as diferentes componentes do campo. Então, isso aqui é a transformação de Gauge nessa representação, onde esses geradores ali são matrizes N por N, que estão atuando nesses objetos. É dessa forma que a gente vai. E a representação, cada campo pode ser colocado numa representação. Se, por exemplo, se o campo, algum campo for invariante, né, tiver carga zero, todos os geradores são zero. A gente tinha feito já a analogia, né? Que no caso abeliano, quando a gente tem a transformação típica, que é a transformação de fase, nós colocamos os parâmetros, colocamos o parâmetro da transformação, e quem faz o papel do gerador é a carga. No caso abeliano, então, se o campo tem carga zero, a transformação é identidade, o campo não se transforma. No caso não abeliano, quem substitui a carga, né, quer dizer, a carga que localiza o campo dentro da simetria, diz, ele tem tal carga, ele interage mais ou interage menos aqui. Quem localiza o campo dentro da simetria são os geradores. E aí esses geradores vão acoplar, de acordo com a forma do gerador, vão acoplar certos componentes do campo. Eu tinha falado isso só agora, na aula passada, né? Então a gente viu que o procedimento canônico, né, de introduzir a simetria local é através do chamado acoplamento mínimo, né? O procedimento.
acoplamento mínimo, como nós tínhamos visto, né, ele se realiza dessa forma. A derivada temporal, ela é transformada, então, numa nova derivada temporal, que é a derivada chamada covariante de Gauge, que nós definimos desse modo aqui. No caso, vou colocar logo no caso não abeliano, constante de acoplamento, né, os potenciais e os geradores. Isso aqui atuando com certo grau. E depois nós temos as derivadas espaciais, os gradientes, né, que vão ser levados também nos gradientes covariantes de Gauge, né, que vão ser os gradientes visuais, e aí aqui a mesma coisa, dentro dos campos vetoriais, família de campos vetoriais atuando. Me parece que na aula passada eu tinha colocado, já tinha feito o exemplo do SO2, até tinha visto os campos carregados e não carregados, né? Eu só estou aqui agora, não estou fazendo nada de novo. O que nós vimos então, através dos exemplos que nós estudamos na aula passada, foi como gerar as interações dos chamados campos de matéria com os chamados campos de Gauge. Nós fazemos a interação matéria-Gauge introduzindo, né, as derivadas covariantes. Tem os chamados, nós também eu acho que colocamos os acoplamentos da matéria, fizemos acoplamentos invariantes de com a matéria. Então, agora nós temos já esse procedimento aqui do acoplamento mínimo, né? Quer dizer, o acoplamento mínimo nos fornece, vou colocar assim, né, fornece todo o setor, todas as interações do setor de matéria setor de ambientes, tá, gente? Com o setor de ambientes. Então, esses campos aqui, eles vão passar a interagir com os campos de matéria sobre o qual eles atuam. Agora, tem também na constituição hoje, que é uma coisa até que é utilizada também na relatividade, que são chamados acoplamentos não mínimos. Há uma outra classe de acoplamentos, né? Então, é possível também se acoplar a matéria com o setor de Gauge através dos chamados acoplamentos não mínimos. O que isso pode significar para melhor ou para pior, vamos ver depois, vamos falar sobre isso. Mas, então, a mina, assim, mas os acoplamentos, né? Não mínimo. Agora, com o setor de Gauge. Aos acoplamentos não mínimos, né? Qual o seu significado? Sim, né? Freud. Vai discutir daqui a pouco, né? O que significa colocar acoplamento no mínimo? Quando é necessário, quando não é, qual é o tipo de limitação, por que eu coloco às vezes acoplamento no mínimo, por que às vezes eu não quero colocar, por que no modelo padrão, por exemplo, não tem acoplamento no mínimo? Certo? Então a gente vai depois ter uma reflexão sobre esse assunto aí. Oi? Vamos para esse exemplo.
tá ligado? No componente externo. Aí você tem que P muda com menos RH, que é o acoplamento mínimo da carga, corrente e contribuinte, né? Isso ele é verificado que procede dessa equação, né? Isso. Mas isso tudo deve estar de acordo com o massa, né? Mas aí se você coloca no acoplamento mínimo, você. Massa não é acoplamento mínimo. Isso. Ele não tem acoplamento mínimo. Então quando você tem que botar um acoplamento mínimo, você sai de massa. Eu saio de. Aonde é que eu estou estendendo? Vamos dizer, eu estendo mais. Vamos colocar, essa observação é boa. Né? Por exemplo, um ponto interessante. Né? Nesse sentido, vamos colocar assim, nesse sentido, né? Nessa direção. Vamos ver essa questão. Faz parte dessa agenda de discussão. Tá? Mas vou deixar explicitado para eu não esquecer de fazer daqui a pouco. Isso é importante. Até que ponto, né, as equações de Maxwell descrevem completamente as interações eletromagnéticas? Quais são as limitações? Por isso a gente pode entender quais são as limitações das equações de Maxwell. Por que elas são como são? Né? Tá legal, vamos discutir isso daqui a pouco. Bom, então, essa é isso que a gente está se colocando. Agora, tem dois pontos a serem considerados. Primeiro nós introduzimos os campos de Gauss, introduzimos as interações dos campos de Gauss, mas não falamos como eles se propagam, qual é a dinâmica deles. Nós já sabemos de uma teoria clássica de campos, a gente precisa, quando a gente quer dar dinâmica para os campos, a gente tem que introduzir o setor de energia cinética, eventualmente um setor de energia potencial para os campos, né? Quer dizer, a parte cinética é a parte chamada potencial de Lagrangiano, né? Então a gente tem que ver agora, né, a questão da propagação, quer dizer, a dinâmica por dinâmica. Eu também vou colocar dinâmica, vamos colocar a cinemática, né? Que é a propagação, basicamente. A dinâmica, uma parte da dinâmica já está dada porque nós temos as interações. Então, se nós temos as interações, nós já temos as forças. Então, a gente já tem uma parte da dinâmica. Mas a gente vai ver agora qual é a cinemática, como os campos se propagam. As propagações do setor de ambiente. Então, nós estamos vendo o seguinte, vamos pensar imediatamente, quer dizer, a inspiração toda vem na descrição de Maxwell, né, do eletromagnetismo, né, vamos colocar assim, da eletrodinâmica de Maxwell. Nós já aprendemos, já tínhamos visto aqui no curso, né, que a forma do Lagrangiano, né, ela seguia esse padrão aqui no meio, G2, C2, esse era o padrão que a gente seguia para ir onde é menos gradiente de φ, menos de ADT e B rotacional de A. Então esse aqui é o padrão da eletrodinâmica de Maxwell. No caso, então deixa eu escrever aqui, né, então, o nosso elétron, ele é menos gradiente de φ, menos de ADT, o nosso B rotacional de A. No caso abeliano, os campos de Maxwell são invariantes de Gauss, invariantes de Cayley. Os potenciais mudam, nós já vimos várias vezes, mas as variações deles se compensam aqui dentro. O gradiente é cancelado pelo rotacional, aqui o gradiente é cancelado pelo gradiente do DT que vem aqui, então tudo se cancela. Então os campos de Maxwell são em si invariantes de Gauss. Então a invariância de Gauss da ação
já é assegurada porque os próprios campos de Marx são invariantes de T. No caso de Young Miller, vamos ver, os campos não são invariantes, mas o Lagrange lá não vai ser invariante. Então, qual é o procedimento de Young-Mills, então, para a gente definir o que seria o campo elétrico de Young-Mills e o que seria o campo magnético de Young-Mills? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Quando nós fazemos o caso, vamos dizer assim, da eletrodinâmica de Maxwell, a eletrodinâmica de Maxwell é o paradigma mais popular das chamadas teorias de gauge abelianas. Maxwell abeliano, porque tudo comuta, então é o paradigma das teorias de gauge abelianas. Então a gente vai se basear, né, no caso abeliano, para poder tirar algum tipo de inspiração no caso não abeliano, que é o caso de Young-Mills. Então, o caso abeliano. No caso abeliano, nós sabemos que as derivadas covariantes estão lá. O derivado covariante é estou colocando aqui. No caso abeliano, nós introduzimos a carga, né? Tem a carga do campo, tem que declarar qual é a carga do campo sobre o qual esse potencial vai agir. E aqui esse E aqui é o que faz o papel da constante de acoplamento. Nós sabemos que a constante de acoplamento do eletromagnetismo, né, é a carga fundamental, é a carga do elétron. Isso aqui é a constante de acoplamento. Eletromagnético. Campos se acoplam de acordo com as suas cargas. Numa teoria clássica, isso é o que acontece. Numa teoria quântica, não necessariamente. Numa teoria quântica, nós sabemos que campos que são neutros podem ter um acoplamento eletromagnético. Porque o campo que é neutro, ele não tem carga, não tem acoplamento mínimo, que é zero. Então, ele não tem acoplamento mínimo, mas ele pode desenvolver momento magnético, às custas de interações virtuais. Então, um campo neutro ele pode receber virtualmente propriedades eletromagnéticas e ele vai interagir, por exemplo, pelo seu momento magnético, que não é o que está contemplado aí, que a gente não tem, está falando de momento magnético. Então, eu estou dizendo só que a gente precisa distinguir o que é a carga do que é a constante de acoplamento. A constante de acoplamento é a carga fundamental. E aqui é o valor da carga. Essa carga pode ser mais E, essa carga pode ser menos E, essa carga pode ser 2E, essa carga pode ser 0. Então, a carga fundamental, ela é replicada um valor E de acordo com o campo sobre a qual ela é. E a mesma coisa aqui, estou só retomando aqui, vou colocar agora com os índices explícitos, né, a componente I da derivada espacial, a componente I do gradiente. A gente pode observar, por exemplo, quem é o campo elétrico. Se eu pegar esse comutador desse operador de derivada covariante com a derivada espacial, só fazer o comutador, como se fosse um exercíciozinho de mecânica quântica. Isso aqui atua numa função teste. Eu não estou nem colocando a função teste aqui, está implícito. Então, quando eu fizer essa computação, a derivada temporal comuta com a derivada espacial. Derivada temporal, o comutador da derivada temporal com esse termo aqui, a derivada temporal vai poder passar por aqui para atuar na função teste, mas a derivada temporal vai poder parar aqui e atuar aqui. Vai sobrar desse comutador. Então, o primeiro termo desse comutador vai ser esse termo aqui, com a derivada temporal do aí. Claro, tem um termo que o DDT passa para cá, mas aí na hora da volta ele vai se cancelar. O que sobra desse computador é esse termo aqui, e depois, quando eu fizer menos isso vezes isso, a derivada espacial vai poder bater aqui. Então, vamos ter aqui menos I, derivada espacial infinita. Então, tirando esse computador, no final do dia, a gente tem essa expressão fechada. E aí, por exemplo, eu posso fatorar aqui esse termo aqui e ver que menos gradiente de φ menos dA de T é o campo elétrico. Então, esse computador está me dando uma componente de campo elétrico. Então, na teoria de Maxwell, eu posso identificar o campo elétrico como sendo exatamente o computador das derivadas covariantes.
Então está claro, está menos esse fator aqui. Então o campo elétrico, vamos colocar assim, né? Então o nosso campo elétrico, ele é comutador da derivada temporal covariante, gradiente covariante. Esse é o nosso campo elétrico. Vamos olhar agora o comutador das derivadas espaciais. Então, quando eu calcular DI com DJ, comutador de DI com DJ é zero. Aí o DI vai poder atuar nesse AJ aqui. Então, vamos produzir menos IEQ, a derivada I do AJ. E aí depois, esse termo aqui vai vir com um sinal menos, né? Esse aqui vai produzir. Então, vai ter o menos que está aqui. Vai ser DJ menos DJDI. Então, o menos DJDI vai bater com esse menos, vai dar mais. Então, vai produzir aqui mais IEQ DJI. De novo, fatorando aqui esse. Vamos fatorar agora menos IEQ. O que eu vou produzir se eu fatorar menos IEQ? DIAJ menos DJI. Mas DIAJ menos DJI é epsilon I. JK rotacional de A componente K, ou seja, componente K do campo magnético. Então, está aqui, a gente está tirando qual é a relação, que esse comutador está medindo, na verdade, o campo magnético. A gente pode, então, escrever isso aqui da seguinte maneira: eu posso isolar, se quiser, eu vou botar assim. Deixa eu fazer, então, aqui, já vou dividir aqui. Vou multiplicar vou dividir essa equação por menos I aqui, tá? Então vai ficar menos 1 sobre I aqui. Só para ler aqui o campo magnético. Só que o campo magnético não apareceu ninguém aqui, apareceu o epsilon J e JK. Mas é isso que é assim, simplesmente pega essa equação para limpar, inverter essa matriz aqui, eu simplesmente multiplico ela aqui por epsilon, sei lá, L e J. Então, se eu contrair esse epsilon L e J aqui, contrair ele aqui, epsilon L e J vai entrar aqui. Somando, obviamente, em J. E epsilon L e J vezes epsilon J a cada duas vezes delta de KL. Duas vezes delta de KL vai dar duas vezes L. Ainda passar por 2 campo magnético. Então, aqui a gente lê quem é o campo magnético. Vamos dizer assim, a iésima componente do meu campo magnético aqui vai ser menos, né? Eu posso botar esse em cima, né? Menos 1 sobre I aqui, só para botar menos símbolo aqui. 2 é Q, I sobre 2 é Q, né? A cor 2 vem para cá, esse menos I sobe, epsilon JK, a gente tem esse índice L aqui, corre com esse índice L e o IJ estão contraídos aqui. Então, IJK, TJPK. Então aqui, relaciona, tudo bem? A gente relaciona. Eu marquei o seminário com o dia 10. Dia 10. Parte da tarde. Então, dessa forma, nós relacionamos, né, os campos elétricos e magnéticos de Maxwell com as derivadas. Por que nós estamos querendo, por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos querendo fazer a ponte com Young-Mills. E aí tem o protótipo de Young-Mills, o paradigma abeliano, né, do que é Young-Mills. Não, abeliano é a eletrodinâmica de Maxwell. Então a gente já consegue relacionar o que são os campos L e B na teoria de Maxwell. Isso é invariante gauge, isso é invariante gauge, que as fases se cancelam. E aí a gente sabe, conhecendo os campos L e B, a gente consegue produzir esse eletrodinâmico em invariante gauge. E aí eu tenho termos derivadas segundas nos campos, que é da onde eu vou tirar a dinâmica, a cinemática, né, a propagação, né, dos campos L e B. Nós já tínhamos analisado lá no início do curso, e fazendo o princípio variacional aqui para φ e para A, nós ganhamos exatamente o lado esquerdo das equações de Maxwell. Nós ganhamos o divergente de E, ganhamos o rotacional de E, o divergente de B, o rotacional de B. Então vamos fazer agora uma coisa para Young-Mills. Nós entendemos que
As derivadas covariantes, elas nos permitem definir os campos no caso não abeliano. Então, vamos levar esse mesmo programa aqui de calcular essas derivadas, esses comutatores, para o caso não abeliano. Por quê? Porque nós queremos, na verdade, não é nem definir o campo L, porque nós queremos ter certeza que a gente constrói um Lagrangiano invariante de Gauge. E esse Lagrangiano invariante de Gauge vai ser capaz de descrever a propagação dos campos de Young-Mills agora, dos φ-A's e dos A's. Então, a gente precisa estender isso aqui no caso não abeliano, porque a gente sabe também que no caso abeliano, esse objeto aqui é invariante de Gauge. Por quê? Porque as derivadas se transformam de uma fase, a derivada e a outra fase. Então, fase, derivada, fase, derivada, fase. As fases, esses objetos aqui se cancelam, né? Daí a gente tem isso aqui invariante de Gauge. Então, a gente tem certeza que isso aqui é invariante de Gauge no caso abeliano. Aqui, como a gente viu, né? Fazendo a transformação do φ e a transformação do A, as derivadas se cancelam, isso aqui vai vir. O que nós vamos fazer agora, simplesmente é generalizar esse procedimento no caso de Maxwell. Então, o caso não abeliano, né? Então agora estendendo aqui, né? Ao caso não abeliano. Então, o que nós vamos ter que fazer agora, só um pouquinho mais de cuidado, é esse comutador aqui, só que usando agora as derivadas covariantes de Young-Mills, e sabendo, né, que, então vamos ver o que vai acontecer quando eu calcular esse comutador aqui. Então, vamos pegar o dt com o d. No caso de Young-Mills agora, então, no caso do dt para nós aqui, né, então isso aqui é dt, e aí aqui nós vamos ter mais, né, e aí, no caso de Young-Mills, a gente coloca uma constante de acoplamento que a gente já tinha colocado, né, marcando a interação da matéria com o campo de Young-Mills. E aí, aqui a gente coloca os potenciais, os escalares e os geradores. É exatamente a carga vezes potencial. E a mesma coisa desse lado aqui, os gradientes aqui. E aí, os campos aqui. Vamos colocar aqui. Agora tem dois índices, esse índice aqui é o índice espacial, componente X, componente Y, componente Z, e aqui os índices dentro do grupo de simetria. E aqui os geradores GA também. Aqui só para evitar conflito, né, de índices saturados, aqui eu chamei vamos chamar aqui de BB, que vai ter uma hora que essas coisas vão se multiplicar. Aqui eu botei um B, então vamos lá, o comutador desse cara. Esse cara dá zero. Essa derivada vai bater aqui. Então, quando eu calcular esse comutador, então nós vamos ter aqui, essa derivada vai bater aqui. Então, nós vamos produzir. O primeiro termo vai ser menos IG. Derivada temporal do AI, componente D, gerador GD. Geradores, né? Depois tem um outro termo que é essa derivada passando por aqui. Mas aí esse termo vai se cancelar na volta. Então, esses termos que dão os operadores de derivada soltos, eles vão se cancelar. Quando vocês fizerem o computador, vocês vão ver. Os termos que vão efetivamente sobrar são os termos em que as derivadas são capturadas pelos campos. Então, esse termo aqui bate nesse, vai sobrar esse termo. Na volta, esse computador com esse dá zero, aí vai ter esse termo batendo aqui. Então, nós vamos ter agora produzir. Então, esse termo aqui, então, vamos fazer esse com esse dá zero, fizemos esse com esse. Agora vamos fazer esse com esse. Então, tá, esse com esse, vai ser esse comutador com isso. Essa derivada vai entrar aqui com sinal menos. Então vamos vir para cá, menos I, DI, IA, GA. E agora o termo novo, que não tinha no caso de Marx, que é a possibilidade desse comutador. Porque no caso de Marx, φ é uma função, A é componente de um vetor. Então essas funções comutam. Aqui eu tenho a obstrução da comutação vinda pelos geradores. Então, é claro, eu vou ter esse produto aqui, isso vezes isso, vai produzir um fator aqui mais G2. E aí nós vamos ter φA. A não comutatividade aqui não vem pelo fato de ter derivada atuando em ninguém, vem pelo fato de termos comutadores entre geradores. Então, φA, A e B, e aqui o comutador de GA com G2. Então é tudo que a gente tem, são esses termos que sobram. Então só para relembrar. Então esse comutador dá zero,
esse comutador aqui, esse termo aqui atuando aqui, vai dar dois termos, vai dar a derivada atuando aqui e a derivada passando para lá. Depois, na volta, esse termo vai se cancelar. Depois vamos ver esse termo com esse cara, foi feito. Agora, comutador desse com esse, e sobra isso. E finalmente, o comutador desse termo com esse termo, a não comutatividade não vem pelo efeito das derivadas, mas vem pelo efeito dos geradores. E aqui a gente vai usar, né, os dados da álgebra de Lie nesse grupo. Nós temos convencionado que nós vamos escolher essa normalização para os comutadores, que é a normalização mais comum para os chamados grupos de Lie compactos e simples. Né? Tá? Que é o caso dos SUN, da vida e assim vai. Dos SPN, de alguns SUN. Normalmente essa é a notação. Geralmente a gente, no modelo padrão, a nossa simetria não é SUN. Pode ter simetria que não é SUN, pode ter simetrias excepcionais, mas desde que o grupo seja compacto e simples, essa normalização, essa parametrização dos comutadores é sempre possível, onde esses objetos aqui são as chamadas constantes de estrutura do grupo. Então, só para normalizar essa expressão, toda essa expressão é linear nos geradores. Essa expressão é linear no gerador, linear no gerador, linear no gerador. Então, tudo que é linear no gerador fica na álgebra de Lie. O que é a álgebra de Lie? Qualquer objeto da álgebra de Lie nada mais é do que uma combinação linear dos geradores. A identidade está fora da álgebra. A identidade pertence ao grupo, mas não pertence à álgebra. A álgebra é tudo que só envolve, é a linearização do grupo em termos dos geradores. Então, nesse caso, a gente já começa a ver que esse comutador ele está na álgebra de Lie do grupo de Gauss. Vamos só normalizar a notação. Como índice aqui, vamos tentar botar todos os índices saturados assim. Então, linear no gerador. Gerador GA. Aqui eu posso renomear os índices para A também. E aqui, como eu já tenho esse, eu vou querer chamar esse gerador de GA. Então, é só simplesmente eu chamo o C de A e chamo o A de C. Isso. E aqui ficou C, né? Obrigado. Ficou C, né? Não, peraí. Aqui já tinha B, aqui é C. Aqui é C. Aqui é C. Então ficou CC, BB, e aqui ficou. Tá sobrando aqui demais. Tá certo. Esse aqui não tem. Tá certo. Então ficou C com C, B com B e A com A. Perfeito. Então, a gente linearizou. A gente tem um gerador GA, tem um gerador GA. Então a gente pode pegar essa expressão aqui, vou escrever ela aqui em cima. Então. Ficou para nós. Vamos fatorar esse menos IG. Então ficou muito parecido, né? Menos gradiente do φ menos. Vou até botar esse menos aqui. Tá? Vou botar só o IG mesmo. Ficou menos aqui e menos aqui. Menos gradiente do φ menos DDT. Tá? Eu vou deixar o menos lá. Só fatorei o IG, só que ficou menos isso. E aqui eu estou fatorando o IG. Então aqui vai ficar menos IG. Menos IG com IG dá mais G2. Então menos IG. E aí aqui vai ficar o comutador, vai ficar a constante de estrutura C, D, A, e C, A, e B. E tudo isso aqui linear no gerador GA. Para não dar muita confusão. Aqui vamos só fazer uma limpezinha, só uma cosméticazinha rápida, né? Vamos chamar. Então, esse A de cá, né? Eu vou passar, a constante de estrutura, né? Ela é completamente antissimétrica, sendo um grupo simples, ela é completamente antissimétrica. Deixa eu botar esse A na frente do CD. Ficou aqui A, C, certo? A e aqui CD. Só para manter a ordem, não ficar A, C, B, vamos chamar ABC. Vamos trocar, renomear C com D e D com C. Então, basicamente, é isso aqui que nós estamos. Isso aqui é a generalização do campo abeliano. Então, isso aqui é o nosso EI. Isso aqui está pintando ser exatamente a componente I do campo elétrico na versão não abeliana. Aqui, então, a gente vê que reproduz Maxwell. Agora, se as constantes de estrutura
posturas são zetas, se há comutatividade absoluta, a gente cai no caso de Maxwell, no caso do Abeliano. Então, a novidade agora é que na dinâmica, naquilo que vai dar a propagação dos campos, nós temos o acoplamento dos próprios campos. Então, você tem esse campo que está se acoplando com esse campo. Então, os potenciais começam a o que a gente chama de autoacoplamento. É daí que depois vem a não linearidade das equações de Young-Mills. Então, vamos usar esse padrão de definição. Para nós, então, o campo elétrico de Young-Mills, ele vai ser dado dessa forma. Ele vai ser... Ele vai ser sempre acompanhado do gerador aqui. Então ele vai ser só botar aqui 1 sobre G. E aí o comutador. Exatamente como no caso do Maxwell. Tudo aqui dentro. O que muda, quer dizer, a diferença daqui do caso do Maxwell é que aparece, né? O campo elétrico, quer dizer, tem um termo a mais. Esse termo. Você está chamando de campo elétrico por causa da semelhança de outro. Exatamente, então a analogia. Ou seja, o campo elétrico de Young-Mills. Campo elétrico não abeliano. Mas só analogia. Oi, só pura analogia, essa palavra. É só uma terminologia. O fenômeno aqui não é o fenômeno elétrico. É um outro tipo de fenômeno. Pode ser uma interação forte, pode ser uma interação fraca, pode ser uma interação gravitacional. Pode tirar o X, né? Aí eu vou tirar o X. Legal. Deixa eu guardar isso aqui. Então, aí de novo. Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, o caso gravitacional, com... Oi? Como é que faz? O que poderia ser feito com a carga, no caso gravitacional, para construir essa derivada? Certo. E a massa? Pois é, no caso gravitacional, a identificação é por aí. O que seria a simetria de Young-Mills para reproduzir a interação gravitacional? Se a interação, pode ser forte, a gente tem a chamada carga de corpo. Na interação fraca, nós temos o uso do spin fraco. Então, a pergunta é, na interação gravitacional do grupo, né, qual seria a simetria que estaria ligada à interação gravitacional? A interação gravitacional, nós usando lá, né, o que a gente sabe da descrição geométrica, da descrição mais einsteiniana da gravitação, a gente sabe que o que está em jogo na gravitação são as chamadas transformações gerais de coordenadas. Então, essa aí seria... Mas esse grupo é muito problemático, porque o grupo das transformações gerais de coordenadas, né, quando a gente usa a teoria de Maxwell, da forma que ela é colocada, eu faço transformações gerais de coordenadas, defino covariância frente a essas transformações gerais de coordenadas, construo a descrição de Einstein da gravitação, usando transformações gerais de coordenadas, eu tenho um limitante fantástico, que é, estou proibido de introduzir termos. O grupo de transformação geral de coordenadas, ele não admite representações fermiônicas. Então, a gente teria uma obstrução grande, que seria, na formulação de Einstein, da maneira como ela é feita, eu não consigo produzir, por exemplo, a matéria do modelo padrão. São os elétrons, são os elétrons e os quartos, que é a matéria básica. Como é que eu passo por essa questão? Como é que eu resolvo? Porque no início ninguém estava preocupado com isso. A relatividade geral, falando 100 anos agora, nessa época não se tinha nem descoberto o espinho do elétron. Nessa época, pouco se sabia do que era o espinho. Né? Essas coisas só começaram a ficar claras depois. Então, em 1915, nós estamos falando da gravitação. A gravitação, de uma forma, né, tem um princípio de equivalência, de uma forma mais universal, era basicamente o que estava em jogo, era o campo gravitacional, independentemente da matéria. O princípio da equivalência, ele diz, toda a matéria, independentemente da forma dela, ela vê o campo gravitacional da mesma forma. O campo gravitacional é universal. Com a descoberta do spin, com a descoberta, quando eu tenho partícula, a chegada da mecânica quântica, então a gente começa a ver, tem agora um atributo novo, que é o spin, e a carga elétrica. A interação gravitacional, todas as partículas, caem no campo gravitacional com a mesma aceleração. Então, a aceleração, quer dizer, o princípio da equivalência, ele é muito bom no que diz respeito à massa. A massa inercial sendo igual à massa gravitacional, a aceleração é a mesma para todo mundo.
Só que a força eletromagnética, ela não depende da massa, ela depende da carga. Então, uma partícula mais carregada do que outra sofre mais força do que outra. Se as massas delas são iguais, as acelerações são diferentes. A gente tem um problema aí de não... O princípio da equivalência começa a ficar de saia justa aí, porque a força eletromagnética depende da carga, não depende só. Então, se você divide a força eletromagnética pela massa, mesmo que todas as partículas tenham a mesma massa, elas vão ter acelerações distintas se elas tiverem cargas distintas. Então, você já não fica mais muito bem dentro dessa formulação. Então, como se resolveu essa questão? O que está por trás da relatividade geral? Se descobriu que isso aí não foi óbvio. Depois que Yang e Mills fizeram o paper dele, em 56, um japonês chamado Uchiyama, ele tenta ver como é que poderia trazer a gravitação, mas o paper dele também não fica claro. Essa questão foi resolvida em 61 por Kibble, pelo professor Kibble, que era um estudante do professor Salam. O Kibble resolveu essa questão, entendendo que a gravitação é uma teoria de Young-Mills do grupo de Lorentz. Agora, o grupo de Lorentz, que é o SO13, está cheio de férmions, a representação mais fundamental dele é meio, 0, 0, meio. Então, você já resolveu o problema dos férmions, se o grupo de simetria é o grupo de Lorentz. E mais, você tem como, através da formulação de Young-Mills, introduzir o lagrangiano de Einstein. Então, você reproduz toda a teoria de gravitação de Einstein usando como grupo o grupo de Lorentz, SO13. E aí, o que está em jogo no grupo de Lorentz? Qual é o número quântico fundamental do grupo de Lorentz? É o spin. O grupo de Lorentz, ele dá aquelas representações, igual o grupo SO3, é uma generalização relativística do SO3. O que a gente ganha com SO3? Aquele operador, aquele índice de Casimir, que é 0, meio, 1, 3 meios, 2, assim vai. A gente ganha o spin, basicamente, vamos dizer, menos a parte o H cortado, que a gente ganha o spin. É o número quântico que vai ser o spin quando for multiplicado por H cortado. Então, o grupo de Lorentz é isso, é a generalização relativística do SO3, é o SO13, ele produz o tempo, agora numa descrição unificada. Então, o que é fundamental do grupo de Lorentz é o spin. Então, você consegue formular a teoria da gravitação usando como grupo de Young-Mills o grupo de Lorentz e o número quântico que está em jogo é o spin. Só que, devido à relação da álgebra do grupo de Lorentz, entre momento linear e momento angular, você consegue relacionar o spin com a massa. E você consegue refrasear toda a teoria para a massa. Então, você acaba formulando. Você começa com o objeto que te faz a formulação é o spin, mas depois você consegue converter o spin para a massa e falar que a gravitação é uma interação da massa. Mas você usou isso para fazer um atalho, para poder contornar o problema do grupo das transformações gerais de coordenadas que não admite representações espinoriais. Então, do ponto de vista das transformações gerais de coordenadas, você não pode definir um campo fermiônico. Você precisa do grupo de Lorentz para definir um grupo fermiônico. Isso aí está bem claro no nosso curso lá de Young-Mills e gravitação quântica, que eu acho que é o curso de 2013. É um curso que está lá no professor Global, Young-Mills e gravitação quântica. Aí a gente introduz bem isso aí, discute bem essa questão, por que a gravitação deve ser uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz. Tá? A pergunta é oportuna. Fala aí. Então, do ponto de vista clássico, a gravitação já está escrita como teoria de Young-Mills? Tá, do ponto de vista clássico, sim. Isso foi resolvido no trabalho do professor Kibble, de 1961. Journal of Mathematical Physics. Em 1961. Eu tenho um PDF, se você me escrever, Gabriel, você pode lá, vocês acham? Alguém que tem um celular já achou, né? Mas se quiser qualquer coisa, eu tenho um PDF guardadinho lá. Então, lá, pela primeira vez, fica bem claro que a gravitação clássica pode ser descrita como uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz. Depois, em 65, veio um outro trabalho interessante que reforçou essa ideia. Assim, em 65, o professor Bresta, em 1965, reforça essa descrição. O paper fundamental de esse. O pré-paper, o pré-Kibble é o paper do Uchiyama. Esse paper aqui do Uchiyama, de 1956, ele reescreve o trabalho de Young-Mills de 54. Ele geometriza o trabalho de Young-Mills de 54.
trabalho de Young Mills 54 é um trabalho, assim, é um trabalho de teoria de cálculo. Mas o Tiyama, ele dá uma interpretação geométrica sem usar a Feiberman. Ainda não se tinha a noção de que fibrados poderiam descrever as teorias de Young Mills. Então, o Tiyama faz uma formulação geométrica e aí Peebles se apoia nessa formulação geométrica de Tiyama para fazer o trabalho dele em 1961. É um trabalho que realmente firma a gravitação como uma teoria de Gauge do grupo de Lorentz. E aí, em 1965, se vê que Young Mills, a descrição matemática para Young Mills são a descrição dos espaços fibrados. O professor Jones se vê no curso, né, de métodos matemáticos da física, né, de ciência de espaços fibrados, eles são a formulação mais natural para os campos de Young Mills. Claro que os fibrados já eram conhecidos dos matemáticos há muito tempo, só que os matemáticos não sabiam que davam as teorias de Young Mills nas mãos. E nem os físicos sabiam que havia espaços fibrados, era uma coisa que praticamente ninguém conhecia na física. Então, mas basicamente, né, os matemáticos, vamos dizer assim, já tinham descoberto a teoria de Young Mills usando espaço fibrado. Espaço fibrado nada mais é que uma teoria de Young Mills. Que nem a geometria riemanniana para Einstein, já existia há muito tempo, mas ninguém usava. Exatamente, já tinha teoria riemanniana e foi o Einstein, Hitch, né, Cartan, que reacenderam, né, o uso dela na física, exatamente. Oi. Sobre a condição de assim, como se põe lá a exponencial? A gente está falando de simulação No caso, na não abeliana também é uma exponencial, só como exponencial de matrizes, né? Por exemplo, a 1 é isso aqui. O gerador são as caras. Na não abeliana é isso aqui. Ambos são exponenciais, só como exponencial. Só a primeira é 1 porque... A primeira é 1 porque... Isso. A outra é uma matriz 1. Aqui, por exemplo, é um grupo genérico G. Por exemplo, pode ser um SUN da vida. Aonde é que você quer chegar? Não, aí quando você diz, por exemplo, a interação forte tem S3, é porque esse GA é um S3. Isso. São geradores de SU3. Isso. Tá, o GA está no S3, então isso. Fala que a simetria é S3. Isso. Interação fraca, SU2. Então os GAs são geradores de SU2. Aí na aula você utilizou o sigma sobre 2. Sigma sobre 2 é uma SU2 é uma representação muito particular. Lembra que nós já sabemos outras representações de SU2. Sigma sobre 2 representa os geradores de Young Mills, de SU2, em forma bidimensional. Mas a gente sabia que os sigma A's, que a gente já tinha escrito em forma 3x3, lembra que eles conjuntam aquele sigma A, como se chama? Sigma A, elemento BC. Esses objetos aqui também são geradores de SU2, só que na representação 3x3. O gerador ele vai mudar de forma de acordo com a representação onde ele atua. É o mesmo grupo, o grupo é o mesmo. O que garante que o grupo é o mesmo não é a forma do gerador, não é o fato do gerador ser tal. O que garante que o grupo é aquele grupo é a relação de comutação, porque independentemente da forma dessas matrizes, da dimensão dessas matrizes, dessa relação aqui, é reproduzida em todas as representações. Mas aí você tinha reproduzido o magnetismo fazendo o SU2, o sigma sobre 2, né? Você tinha reproduzido o eletromagnetismo fazendo GA igual a sigma sobre 2. Fazendo GA igual a sigma sobre 2, eu estava fazendo SU2, não estava fazendo eletromagnetismo. Podia estar fazendo eletromagnetismo, não lembro o que eu fiz na aula passada, podia ser um eletromagnetismo global, não sei, mas eletromagnetismo não tem nada a ver com SU2. É o único. Seria, então, não seria uma carga mesmo, não seria uma... Seria uma carga, não seria uma matriz. Não seria uma matriz. É um número. Isso. E, então, a outra pergunta é, quando eu estou fazendo a transformação de simetria no espaço interno, né? Certo. Como é que a gente diz que, por exemplo, a transformação interna eu digo que é SON? Eu estou olhando por quê quando eu quero SON? O SU2, sabe? Por que eu estou olhando? Porque aqui eu estou olhando para cá, né? Tem a simetria, eu olho para a matriz que está aí dentro. Por exemplo, se for lá das equações de Dirac, aí entra o sigma 5, o gama 5, né? Como é que entra o gama 5? Está aplicando fórmula agora. Não, não. Está aplicando fórmula. Intrinsecamente você está aplicando fórmula.
Qual é a tua Minha pergunta? pergunta é, Faz a pergunta. quando eu tenho uma transformação de simetria interna, no espaço O interno, que te caracteriza isso? o que me caracteriza que eu estou fazendo, por exemplo, uma transformação interna SOM ou não SOM? Tá bem, então vamos pegar. Então nós temos essa transformação aqui. Isso aqui é simplesmente um símbolo, que não quer dizer nada. Qual é a relação entre esse objeto, qual é a relação entre esse objeto e SOM, por exemplo? O que aquela exponencial pode ter a ver com SOM, por exemplo? Então vamos pensar o seguinte. Quem é o grupo SOM? Antes de pensar nisso aqui, quem é o grupo SOM? A natureza abstrata do grupo SOM. O grupo SOM é o conjunto de todas as matrizes reais N por N. Ortogonais. Vou pegar uma matriz, né, que tem relação de ortogonalidade. E especiais. Isso aqui me caracteriza SOM. Depois eu faço o tempo SOM, para ficar mais claro para você. Então, o que me caracteriza SOM? SOM me caracteriza que eu tenho essas matrizes aqui. Nós sabemos que toda matriz que tem determinante 1 pode ser escrita como a forma exponencial de uma matriz que tem traços zero. Determinante desse cara sendo 1, o traço de ômega é 0. Então, não tem nada a ver com isso aqui. Esse exponencial não está vindo daqui, não. Esse exponencial está vindo daqui. Determinante é análise matricial. Muito bem. Agora, essa transformação aqui, ela tem que satisfazer. Então, essa condição aqui me diz que se o traço de ômega é 0, o determinante de n é 1. Beleza. Isso já está garantido por causa dessa relação aqui. Agora, vamos usar esse vínculo aqui. Essa matriz tem que ser ortogonal. A ortogonalidade dela ainda não está clara. Para ela ser ortogonal, o transposto dela, a exponencial de ômega transposta é a mesma coisa que transpor a exponencial é a mesma coisa que exponenciar a transposta. Então isso aqui tem que valer. Mas beleza, mas para isso aqui ser a identidade dessa matriz aqui, essa matriz aqui tem que ser inversa dessa. A inversa dessa matriz é E menos ômega. Então isso aqui implica naturalmente que ômega transposto é igual a menos ômega. Então eu já usei essa relação agora. Essa matriz agora tem determinante 1 se o traço de ômega é 0. E ela é ortogonal se a matriz ômega for antissimétrica. Então eu jogo toda a informação da matriz SON nesse objeto aqui que tem traço 0 e que é transposto. Mas obviamente, que é antissimétrico. Mas obviamente, se ele é antissimétrico, a diagonal dele é 0. Se a diagonal dele é 0, o traço é 0. Então essa relação aqui é até redundante. Porque do ano você descobre que essa matriz é transposta, é antissimétrica, o traço dela é 0. Se o traço a elemento da diagonal são 0. Se os elementos da diagonal são 0, o traço é 0. Então essa relação aqui me responde a tudo. Aí eu vou ver aqui, essa relação aqui é uma relação de transposição. Então, uma matriz transposta N por N, ela tem N menos 1 sobre 2 parâmetros independentes. Então essa matriz aqui tem N menos 1 sobre 2 parâmetros independentes. Como é que é a forma dessa matriz? Essa matriz aqui vai ter essa forma assim. Se ela é uma matriz N por N antissimétrica, a diagonal dela é toda 0. E ela vai ter essa forma assim, alfa menos alfa, beta menos beta, e assim vai. Então, eu vou poder expressar essa matriz desse modo: alfa, 0, 1, 0, menos 1, tudo 0. Logo, esse cantinho aqui, 0, menos 0. A mesma coisa para o beta, a mesma coisa para o gama. Então, eu consigo tirar esses geradores. Então, você consegue pegar esses geradores aqui. Então, você está dando uma caracterização. Esses geradores estão guardando para você a seguinte informação. Eles estão gerando uma matriz antissimétrica N por N. E a matriz antissimétrica N por N está gerando a matriz ortogonal, que é esse grupo aqui. Então, você simplesmente pode... Agora, esse gerador, eu tenho um conjunto de geradores, cada gerador tem alfa, tem beta. Então, eu posso nomear tudo sobre esses alfa, beta, todos esses parâmetros que estão aqui, eu vou codificar sob a forma de um conjunto de parâmetros ômega A, ômega 1 é alfa, ômega 2 é beta, e assim vai, e os geradores que acompanham. Então eu posso expressar esse grupo aqui
dessa forma. Colocar o I ou não colocar o I é uma questão de convenção. A gente bota o I aqui e bota o menos I. Então, quando você define o grupo, você define tudo real. Não tem I em lugar nenhum. Mas aí, só para ficar dentro do padrão de uma fase mesmo, você coloca o I aqui e torna esses geradores, que são todos reais, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Todos esses geradores você vai tornar puramente imaginários, multiplicando por esse menos I e esse I aqui. Quer dizer, está tudo real. Os geradores agora ficam puramente imaginários, mas essa exponencial continua real como deveria ser. Então, você não tem nada demais. Então, você simplesmente transformou, levou toda a informação que estava aqui para cá. Agora, como é que você sabe que isso aqui é S ou N? Porque esses geradores aqui estão te contando essa história. Primeiro, eles são simétricos. Segundo, esses geradores vão satisfazer uma relação de comutação que você vai poder calcular e vai ter essa forma aqui. Se você calcular os n-1 sobre 2 comutadores independentes que você pode tirar aqui, você vai ver que eles vão fechar essa relação e você vai identificar esses caras aqui como sendo exatamente as constantes de estrutura de S ou N. Então você fez a ponte daqui para S ou N, certo? Então quem vai te caracterizar que essa transformação que é S ou N ou não, ou é S ou N ou é S ou N, são esses geradores e a álgebra que eles definem. Então, essas constantes de estrutura é que vão amarrar para você. Cada grupo tem o seu conjunto de constantes de estrutura. É identidade do grupo também. Legal, quando eu escrevo ali, eu não estou dizendo nada. Isso aqui é um símbolo, você gosta de fórmula? Está vendo como é que é a fórmula? Quando eu estou escrevendo a transformação, então eu sublinho, eu gosto de iniciar, eu não estou dizendo nada ainda de quem é a transformação. Não, vamos ver, depende. Se você previamente sabe quem é a simetria, estou fazendo física de interação forte. Você já sabe que um sininho, igual aquela matriz vezes o psi, é uma transformação de S ou 3. Porque você, em geral, normalmente, o modus operandi é você saber a simetria, conhecendo a simetria, você vai fazer a tua física. Você não começa escrevendo as matrizes e tudo sem saber quem é, deixando isso no plano mais genérico possível. Ah, tudo bem, sininha é isso aqui, mas eu não faço a mínima ideia de quem seja isso. Não, você não parte desse princípio. Você parte do princípio, quando você escreve isso aqui, você já sabe quem são esses caras, eles estão no multiplete de que grupo, qual é a simetria, então você já sabe quem é essa transformação aqui. Então, você parte do grupo. Então, S3 é o forte, né? S2 é o fraco, o U é o eletromagnético. E SO5 é o grande unificado. SON em geral, né? Depende da física que você está fazendo. Para quem faz matéria condensada, estuda sistemas de spin, tem os modelos SON para poder descrever materiais ferromagnéticos, magnetismo de Heisenberg, SON. Você pode usar, por exemplo, SO10. SO10 é uma maravilha, grupo de grande unificação. Uma física grande unificada com neutrinos massivos, por exemplo, tem grupo SO10. Então, depende da física que você está fazendo, SO10 pode ser muito importante para a física para a unificação das interações fundamentais. Mas SO10 pode não dizer nada Então, para a gravitação. SO3 e SO4 ou SO3 tem alguma coisa? SO3, modelo de Heisenberg, SO3. Modelo de ferro magnético, é um modelo padrão de Heisenberg, é o SO3. Aí depende, é global ou é local? Depende da física que você está fazendo. A física no modelo de Heisenberg, SO3 é uma simetria global. Então depende da física que você está fazendo, a simetria vai ser global ou local. E depende da física que você está fazendo, SO3 pode ser importante para uma tribo e pode ser não importante para outra tribo. Tá legal? É por aí que você queria entender as coisas? Só às vezes saber o que significa. Quando a gente está falando que aqui está fazendo uma transformação interna, isso. E essa SON, você está olhando por quê? Está olhando para o gerador. Está olhando para o gerador, para as relações de comutação de fase, e aí você já sabe. Sabendo a estrutura, sabendo quem é o grupo, nós podemos saber construir os geradores em cada representação. O método de teoria de grupos de países é o chamado diagrama de raízes, diagrama de pesos. Então, você aprende o método dos pesos na teoria de grupos, você consegue construir os geradores de qualquer grupo, de qualquer representação que aquele grupo admite. Legal? Não precisa nem do SON, já entendeu, né? Para SON, não precisa fazer o SON. Não. Então, vamos agora já entendemos, né, como definir o campo elétrico de Young-Mills. Então aí, Alexandre,
Por enquanto, esses geradores, quer dizer, essa simetria aqui, ainda está deixada de forma genérica. Nós não estamos especificando a física que nós estamos fazendo. Se é interação forte, se é interação fraca, se é interação gravitacional. Para nós, esse grupo aqui é um grupo ainda em aberto. Mas não é abstrato no sentido de que eu sei que eu tenho um grupo, tenho geradores, e esses geradores eles fazem relações de comutação que me dão essas constantes de estrutura, tá certo? Agora vou ver o campo magnético. Vamos ver o que a gente fez no caso abeliano. Então a gente pegou lá o computador do DI e do BJ e viu que isso aqui estava me dando o campo magnético. Então vamos retomar, né, o mesmo procedimento agora no caso de Young-Mills. Então a gente vai ter aqui, né, vou fazer uma coisa, já que esses itens são saturados, já vou começar chamando de B e C, para depois a gente não ter que ficar redefinindo isso aí. Isso aqui são as derivadas covariantes não abelianas. A gente tem que tirar esse computador para poder ter uma informação sobre o que pode ser o candidato a campo magnético. Então, DI com DJ comuta, esse computador aqui então vai dar para nós menos. Vamos já fatorar esse menos IG aqui, né? Então vai ficar menos IG, vai ficar DI A J C GC. Esse computador dá zero, esse computador aqui vai dar mais. Então aqui vai ficar menos DJ A I B, A e B GB. Mas aí eu já vou chamar de A e C GC, para ficar igual a esse, que é o índice livre, né? Posso chamar o que eu quiser. E agora sim, eu tenho que respeitar. Esse cara aqui vai produzir menos G2. Então, quando ele produzir esse fator menos G2, como eu já fatorei o menos IG ali, então eu vou aplicar de novo menos IG. Menos IG aqui, vai ficar menos G2, né? E aí vai ficar A e B, AJC, comutador de GB com GC. Computador de GB com GC vai dar para nós, né, I, F de B, CA, GA. É o comutador de GB com GC. Então o que eu tenho que fazer agora? Tá. Então vamos chamar esses Gs aqui de GA. Aqui vai ficar AIAGA. E aqui já tem esse GA, a gente pode trazer esse GA aqui para fora, de novo vendo que esse objeto está na algeria. Tudo isso é linear de geradores, uma combinação linear de geradores, né? E aí aqui a gente tem esse I, esse menos I aqui vai dar 1. Isso vai dar para nós mais G. Então, aqui a gente ficou com um fator, isso aqui a gente tem IG menos IG, né? Então, isso aqui estava no final do dia mais G. Então, está menos G, está mais G. Esse aqui já está menos G2, ou só que tem aquele G lá, diminuir aí sobrando para mais? Não. Ou eu deixei o I passar, porque estou vendo que tem uma. Aqui eu escolhi, né? Provavelmente o I. Né, o I que eu fatorei, agora eu vou ver aqui, provavelmente aqui tem o I. Aqui eu vou aqui deve ter, vou rever isso aqui. Aqui a gente está tendo cuidado, já fui trazendo esse cara com esse cara aqui, quer dizer, quando eu fatorei esse menos IG aqui, isso aqui estava dando menos G2, então quando eu fatorei o menos IG aqui, eu precisei colocar o I aqui, mas aí o I daqui comigo, o I daqui, de tal maneira que essa expressão aqui ficou toda real, como ela deveria ser. Tá? Aqui só refazer rapidinho aqui, aonde foi parar esse I, que eu não sei se ele vai ficar menos ou mais. Só vai rapidinho aqui. A gente tinha lá DDT mais IG e A, tá? Filei só rapidinho aqui de tomar. E o DI é DI menos IG A e C, GC. Então, quando a gente fez o computador, esse com esse deu zero, esse com esse aqui fatorou um menos IG. Professor, Oi, vai. É só o I só. quando define o Só o I computador só, dos geradores, É. ele tem o I?
O computador Tem o I, F, ABC. Ah, tá. Então o senhor não colocou o I ali. Eu não coloquei aquele, então sobrou esse I aqui. Aí... É só tirar esse sobrou I aqui, né? Então, provavelmente, peraí, então vai colocar um só. Aqui tem o I. Que pega um G quadrado dentro, E aqui. vai aparecer o I, Então saiu. Então vai fica no final do dia, fica assim mesmo, né? Menos G, não mais G. Já chegou. Tá bom. Aqui isso aqui eu só que eu me toquei, porque isso aqui tem que ser uma expressão real. Isso que está aqui é real. Da mesma forma que isso que está aqui é tudo real, porque as constantes de estrutura são reais, esses campos aqui são reais, então essa expressão aqui é toda real. Está sendo lá da mesma jeito, beleza. Então, aqui a gente está vendo que a mesma coisinha que nós fizemos no outro caso. Pegando, então, vou dividir tudo por menos IG, então vai ficar isso aqui, vai ficar I sobre G. Comutador DJ, vou colocar aqui. Então, só pegando isso aqui é igual a menos I, estou jogando esse 1 sobre menos IG, que vai ficar I sobre G, DJ. Deu isso aqui para nós. Então, DI é J, menos DJ I. Perdão, ali eu acho que era mais sim. Mais mesmo? Era mais. Eu não vou nem me preocupar. Perdão, mas era mais. O que vocês me disseram, cara? É quando você inverter. Só não pode ser bolsa de valores. Todo mundo achou mais, um achou mais, outro achou menos, aí que é o problema. Todo mundo achou mais, aí quem está fazendo cálculinho aí. Acho que vai conseguir ser mais. Bom, se não for mais, vocês corrigem, né? Então aqui eu vou deixar aqui o sinal, eu posso dar errado aqui, pode ser mais ou menos, aí vocês vão ver, fazendo cálculo sempre. É importante, no final de tudo, o que é importante é que essa expressão de parênteses seja real. É isso que a gente quer. Então, botamos isso aqui. Opa, então, da mesma forma que a gente está lá, a gente está chamando isso aqui, então isso aqui vamos colocar aqui. Vou fazer o seguinte, vamos chamar essa expressão toda que está aqui, ó, que é exatamente a expressão do caso eletromagnético, é a generalização, a extensão natural do caso eletromagnético. Isso que está aqui é epsilon I JK B, é o que a gente vai chamar de BK iniciar GA. Tá? Estou chamando isso tudo aqui, ó, epsilon I JK, porque no caso abeliano, isso aqui é zero, então fica exatamente o campo magnético. Então, epsilon I JK, BK GA. Então, de novo, a gente vai inverter essa relação, multiplicando o lado de lá, multiplicando por um epsilon LIJ, vai dar um fator 2 aqui. Então, que vem para cá esse 2, e aqui vai aparecer para nós um epsilon LIJ. E aqui vai aparecer VLA GA. Então, vamos colocar assim. Deixa eu só botar